Meu nome é Laura Antunes e eu estudei o medo por profissão, não por escolha. Sou pesquisadora de folclore digital. Passo meus dias navegando em fóruns esquecidos, arquivos apagados e sites enterrados na Deep Web, tentando entender como as histórias se espalham. Mas às vezes o que se espalha não é uma história, é uma coisa viva. Durante anos achei que toda lenda urbana fosse apenas eco de um mesmo instinto humano, a necessidade de dar forma ao medo. Mas então encontrei o Homem da Contagem. Nunca houve consenso sobre a origem. Alguns textos atribuem a primeira menção a um jornal escocês de 1821, descrevendo uma entidade que acompanha viajantes solitários à noite, enumerando seus passos. Outros acreditam que nasceu na internet, nos primórdios dos fóruns anônimos, no início dos anos 2000. Mas todos concordam em uma coisa: as regras nunca mudam. Se você estiver sozinho e ouvir passos que acompanham os seus, não olhe para trás. E se uma voz começar a contar, não responda. Não pare. E, acima de tudo, nunca se vire. A cada noite, a entidade adiciona um número à contagem. Começa com 1, depois 2, 3. E se a contagem chega a 10, a pessoa desaparece. Sem explicações, sem rastros. Achei curioso. Mesmo mitos distantes, versões em russo, coreano, até polonês, usavam exatamente as mesmas palavras, mesmas regras, mesmo tom. Essa consistência era impossível. Nenhuma lenda sobrevive intacta por séculos sem ser alterada, exceto esta. No início, levei como coincidência folclórica. Depois, como padrão linguístico. Mas quanto mais eu lia, mais percebia que algo me observava de dentro da própria pesquisa. Como se o nome, repetido vezes demais, ganhasse consciência. Eu devia ter parado ali. Mas a curiosidade é uma forma elegante de suicídio intelectual. Passei semanas rastreando menções antigas. Encontrei um microfilme datado de 1894, um artigo de jornal sobre desaparecimentos noturnos no distrito de Bletchley, com um detalhe intrigante. Vítimas relatavam ouvir uma voz contando atrás delas. O repórter terminou a matéria com uma frase: "Talvez o medo tenha ritmo próprio." Guardei aquilo como nota de rodapé, mas na noite em que concluí minha pesquisa, ele veio. Era tarde. O prédio da universidade estava vazio. Eu voltava para casa a pé, atravessando o estacionamento molhado pela chuva. O som dos meus sapatos ecoava alto, espaçado, no asfalto úmido. E então, ouvi outro par de passos, perfeitamente sincronizados com os meus. Nem mais lentos, nem mais rápidos. Idênticos. Parei. O som parou. Dei um passo. Outro. E junto, 2 ecos. Meu corpo inteiro gelou. Mas a mente científica, arrogante e calma, ainda buscava explicação racional. Acústica. Reflexo sonoro. Eco. E então, uma voz masculina, rouca e baixa, soprou no meu ouvido. 1. O som não reverberou. Ele entrou em mim, como se tivesse sido pronunciado dentro do meu crânio. Corri. Sem olhar para trás. Sem pensar. Só corria. Cheguei em casa ofegante, rindo nervosa da própria paranoia. Mas no fundo algo em mim sabia. Não era coincidência. A contagem tinha começado. No dia seguinte, durante o café, ouvi passos no corredor do apartamento. Achei que fosse o vizinho. Até que veio o segundo sussurro. 2. As lâmpadas piscaram. O som do refrigerador pareceu distorcer o ar. E por um instante, senti algo atrás de mim. Não uma presença, mas uma intenção. Como se o ar estivesse esperando que eu me virasse. Eu não virei. Tranquei todas as portas e deixei a televisão ligada. A voz não voltou. Mas a contagem seguiu crescendo. 3. Na rua, enquanto eu andava para a faculdade. Os passos me seguiam. 4. No estacionamento vazio. O som das botas batendo no concreto, ritmado, constante. 5. No corredor do prédio, onde o eco é impossível de distinguir. Cada número mais alto, mais firme. Como se o próprio chão participasse da contagem. Tentei enganar a coisa. Andei rápido, depois devagar. Corri, parei.
Tentei cantar para quebrar o ritmo, mas a voz acompanhava, ajustando-se. E quando parei de respirar por medo, a voz sussurrou: 6. Foi aí que comecei a procurar sobreviventes. Achei arquivos de áudio antigos, gravações de vítimas que tentaram documentar os sons. Todas terminavam da mesma forma: um ruído de passos, uma respiração ofegante e depois, silêncio. Até que encontrei uma gravação de rádio de 1971. Um repórter narrava o desaparecimento de uma mulher em Londres. No fundo do áudio, um som metálico, cadenciado. E alguém, quase imperceptível, sussurrando: 9. A fita terminava ali. Eu não percebi que, enquanto ouvia, os passos voltavam. Dentro da minha casa, sincronizados com os meus. 7. Corri para o quarto e fechei as janelas. A voz vinha das paredes, do teto, do chão. E no espelho do banheiro, por um segundo, juro que vi uma sombra alta, muito magra, parada logo atrás de mim, imóvel, com o que parecia ser uma boca rachada aberta em silêncio. Não olhei direto, mas vi o reflexo se mover quando eu não me movi. Naquela noite sonhei com ele, o homem da contagem. Andando ao meu lado num campo escuro, onde cada passo era seguido por um som distante, como se o universo inteiro tivesse entrado em sincronia. Ele falava sem abrir a boca, e as palavras ecoavam dentro da minha cabeça. A contagem não mede o tempo, mede a distância entre você e eu. Acordei chorando, e com a voz ainda ecoando dentro de mim. 8. As janelas vibraram. As luzes piscaram em sincronia com os passos. O som estava em toda parte, como se o mundo inteiro respirasse no mesmo ritmo. Na nona noite, não consegui sair da cama. A voz começou antes do pôr do sol. O prédio inteiro tremia, e os objetos se moviam como se o som tivesse peso. As paredes rangiam e o chão parecia pulsar sob meus pés. 9. Eu tapei os ouvidos, gritando. Mas a contagem continuava dentro da cabeça. Não havia para onde fugir. Foi então que lembrei de uma anotação de 1883. Um sobrevivente alegava que o homem da contagem só existia enquanto alguém sabia as regras. Que a única forma de quebrar o ciclo era espalhá-lo. Como um vírus. Dividir o peso do conhecimento. Eu já não sentia mais medo. Só urgência. Abri o laptop e comecei a gravar. Expliquei tudo. Cada regra, cada passo, cada voz. O quarto tremia. As lâmpadas estouravam. E o som atrás de mim já não era de um homem. Era de algo maior. Algo que usava o som como corpo. Quando a respiração dele tocou meu pescoço, publiquei o vídeo. A tela piscou. O áudio distorceu. E pela última vez, eu ouvi. 10. O vídeo viralizou. Aparentemente, ninguém acreditou. Mas desde então, relatos começaram a surgir no mundo todo. Pessoas dizendo que ouviram passos atrás delas, sincronizados, enquanto assistiam ao vídeo. Outras que ouviram a voz, sempre masculina, sempre próxima, dizer: 1. E agora você sabe as regras. Você conhece o nome. E se por acaso, enquanto ouve isso, estiver sozinho, escute com atenção. Há algo andando com você. E se ele começar a contar, não se vire.